abençoe todos. Nous lisons directement la parole de Dieu. Ler diretamente a palavra de Deus. Nous allons dans les livres de Genèse. Vamos para o livro de Gênesis. 11, les versets 4 à 7. Gênesis 4, versículo 1 a 7. 4 à 7. Versets 4 à 7. Capítulo. J'ai dit Genèse chapitre 11. Gênesis capítulo 11, Nous allons du verset 4 jusqu'au verset 7. versículo 4 até ao versículo 7. Ils dirent encore, allons baptisons-nous une ville E aí disseram, agora vamos construir uma cidade et une tour dont les sommets tous au ciel. que tenha uma torre e que chegue ao céu. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il baptisait le Fils des hommes. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Et l'Éternel dit, O Senhor disse, voici, ils forment un seul peuple. essa gente é um povo. Et ils ont tous une même langue. E todos falam uma só língua. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Isso que eles estão fazendo. Maintenant, Voilà. rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. É apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Allons, Vamos descendons descer et là, confondons leur langage e atrapalhemos a língua deles, afin qu'ils n'entendent plus la langue a les fim uns les de autres. que um não entenda o que outro está dizendo. Et l'Éternel les dispersa loin, là, sur la face de toute la terre. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles espalharam pelo mundo inteiro. Et ils cessèrent de bâtir la ville. E pararam de construir a cidade. Nous ajoutons Ephésiens chapitre 4, Efésios capítulo 4, le verset 11, familier. versículo 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Evangelista, outros como doutores, pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère para aperfeiçoamento dos santos em guisa do seu ministério et de l'édification du corps de Christ, e para a edificação do corpo de Cristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi até que todos cheguemos à unidade da fé et de la connaissance du Fils de Dieu. e do conhecimento do Filho de Deus. Dieu notre Père, Deus Pai Nosso, nous avons confiance en toi cet après-midi esta tarde confiamos a Ti. parce que c'est toi qui as écrit cette parole Você quem escreveu esta palavra et tu l'as interprétée dans ces derniers jours. e nesses últimos dias você a interpretou. Ouais, moi seulement d'interprète l'auditoire, Unge a mim, o intérprete e a sala, que nous ne sortions pas dans l'esprit du prophète, que não saiamos do espírito do profeta. mais que ton esprit suit cette parole pour la vivifier, Que o Espírito acompanhe essa palavra para soit verificar, l'alpha, soit l'oméga, seja alfa e ômega, et soit les patrons de la salle, e seja o patrono desta sala. toi l'hôte invisible, Tu, homem invisível, car tu es notre appui, porque você é nosso apoio. toi Jésus-Christ, Tu, Jesus Cristo, la divinité suprême a deidade suprema de toutes les générations. de todas as gerações. Toi qui avais la perruque blanche, Você é a da nous peruca disons branca, Amen. e dizemos amém. Que Dieu vous bénisse tous.
Que Deus vos abençoe. Semble comme ça. Quando diz, quando as pessoas se juntam assim, C'est mieux que les gens retournent avec une nouvelle pensée, vale a pena que as pessoas voltem com um novo avec pensamento, une nouvelle idée, com, avec de nouveaux systèmes. com um novo sistema. On ne peut pas venir avec des anciens systèmes Não pode... et nous retournons avec des anciens E systèmes. voltamos com os mesmos sistemas. Là, c'est un passe-temps. Aí é passatempo. Réellement, l'Angola a une maladie. Realmente Angola tem uma doença. Moi, je parle à l'épouse de l'Angola, Eu falo da esposa da Angola, dont je fais partie. cuja faço parte. L'Angola est malade. Angola está doente. Et cette maladie conduit à la mort. E esta doença conduz à morte. Ça ne conduit pas à la vie. Não... Et nous allons détecter certaines petites maladies. E vamos detectar certas doenças. Une génération sans conflit. Uma geração sem conflitos. Je lis dans la prédication tous les jours de notre vie. Leio na pregação todos os dias da nossa vida. Prêcher les 12, 6 mois, 59. Pregado dia 12, sexto mês 59, Au chiffre 61. ao parágrafo 61. Je cours derrière le temps. Eu estou atrás do tempo. Je suis tout simplement les mains par ici. Eu estou as mãos por aqui. Tous ceux qui sont par ici, Todos estão por aqui. qui n'ont pas de carte de prière, Que não tem cartão de oração. levez-vous. Levantem-se. Maintenant, c'est partout. Agora em todo Je sítio. pense que c'est vraiment partout. Penso que em todo sítio. Tout le monde. Todo mundo. Hein? C'est un monde malade, n'est-ce É pas? um mundo doentio, C'est não presque é? tout le monde. C'est tout le monde qui est malade, n'est-ce Quase pas? todo mundo está doente, não é? Mais Mas connaissez-vous les corps les plus malades sur la terre? você sabe o corpo mais doente da terra? Je le dis avec révérence. Eu digo com respeito. Ce n'est pas pour être sacrilège. Não é para ser sacrílego. Que Dieu me pardonne si Deus je me dis perdoe ceci. se eu digo isso. C'est qu'il ne faut pas. O que não é preciso. Le corps de Jésus-Christ O corpo de Jesus Cristo a besoin de la guérison. precisa da cura. Celle de l'Angola. Essa Et il esta ne peut Angola être guéri que par l'amour fraternel. só pode ser curado por amor fraterno. C'est le corps le plus malade que moi, Branham, je connaisse. É o corpo mais doentio que eu, Branham, conheça. Il est malade. Está doente. Il est complètement brisé en morceaux. Está totalmente quebrado em pedaços. Et ce corps est déchiré. E esse rasgado. Oh Dieu, je prie pour que la guérison de ce corps. É oro para o corpo. Et c'est vous qui êtes les membres de ce corps. Só que são membros desse corpo. Frère Branham se trouve dans une salle de réunion. Mora estava numa sala de reunião. Combien sont malades? Presque la majorité était malade. Estava doente. Il dit, c'est presque tout le monde. C'est quase todos. Ah, c'est bien. É muito bom. Mais je pense qu'il y a un corps qui est plus malade dans le monde. Doente no mundo. Sur cette terre. Plus malade que votre corps. Mas corpo. Il dit, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le corps le plus malade de la terre. Et frère Branham dit, ce corps de Jésus-Christ, mystique de Jésus, est divisé, est brisé en morceaux, est déchiré. Et la prière de Branham, que la guérison du corps se fasse. Et c'est nous qui sommes membres du corps. Oui, si le corps du Seigneur est brisé en morceaux, nous avons la parole qui peut faire que ce corps puisse être rassemblé. Que pode fazer com que esse corpo volte a ser inteiro. Et ça donnera la guérison. Isso vai dar cura. Si ce corps est déchiré, Se esse corpo está nous rasgado, avons la parole qui peut faire que les deux bouts se tiennent encore parfaitement. temos a palavra que vai fazer com que esse corpo se coloque em pé Si perfeitamente. ce corps est malade, Se esse corpo estiver Dieu doente, nous a donné la bombe pour guérir la maladie. Deus nos deu bálsamo para curar essa doença. Dans ma manière de voir les histoires, Da minha maneira de fazer as coisas, si en Angola nous avons des conflits, se em Angola temos conflitos, j'ai détecté des petites maladies selon moi, eu detetei algumas doenças segundo o meu ponto de vista. et j'ai trouvé comme petit point, un petit volet, E eu achei como pontozinho la manière que les églises naissent en Angola. a maneira que as igrejas nascem em Angola. Peut-être sans suivre les principes de la parole, Às vezes as igrejas nascem sem seguir os princípios cela da palavra. crée des conflits. Isso posteriormente cria conflitos. Amém. Je peux lever une autre maladie, Posso detectar uma outra doença? notre hospitalité, A nossa forma de receber pessoas, recevoir les missionnaires, receber missionários, et notre manière de traiter les missionnaires. e a nossa forma de tratar os próprios missionários.
a créé de grands conflits parmi nous. Isso causou grande conflito no nosso seio. C'est parce que nous ne suivons pas les principes de Frère Branham. É porque nós não estamos a seguir os princípios do irmão Branham. Et les missionnaires qui marchent Missionários andam ne suivent pas les principes. e não seguem os princípios. Et nous qui les recevons, Nós que recebemos-los, nous ne montrons pas l'hospitalité à nos amis. não mostramos a hospitalidade a nossos amigos. Ça crée des difficultés. Isso também cria dificuldades. Une petite maladie troisième, Terceiro ponto que eu detetei como doença. il y a les disputes entre nous des croyants, Há disputa entre nós no que tange os crentes. ou les déplacements des croyants d'une église à d'une autre. Ou a deslocação de um crente para outra igreja. Peut-être les croyants ne font pas les principes, Talvez os crentes quebram os princípios. et cela nous entraîne, nous les pasteurs, les bergers, dans les conflits. Isso leva nós, os pastores, a entrar no conflito por Parce que causa nous ne das voulons pas ovelhas. aussi nous aider les uns les autres. Porque nós não queremos também nos ajudar uns aos outros. Et je clôturerai avec la jalousie mesquine E eu também vou encerrar com inveja mesquinha. que nous avons retrouvée parmi nos collègues ministres, Que encontramos aos nossos colegas ministros. que nous avons nous-mêmes aujourd'hui. Que nós próprios temos hoje. Pour commencer, mes bien-aimés frères, Para começar, irmãos, je remercie, agradeço os homens de Deus que estão atrás de mim. parce que j'ai lu Frère Branham quelque part. L'irmão Branham algures. Si nous parlons aujourd'hui d'une génération sans conflit, Se hoje falamos de uma geração sem conflito, c'est comme s'il y a eu des générations qui ont eu des conflits. é como se parece houve uma geração com conflito. Et quelle est la génération qui a eu des conflits? Qual a geração que houve conflito? Et quelle est la génération qui n'a pas de conflits? Qual a geração que não tem conflito? Mais quand nous avons cette conférence, Quando temos essa conferência, nous voulons un peu unir toutes les générations nós queremos ainda ver todas as gerações pour enlever les conflits parmi nous. para tirar conflito no nosso Que nous seio. formions une génération sans conflit. Que formemos uma geração sem conflito. Que ce soit la génération vieille, Que seja na geração dos que ce velhos, soit la génération des petits. que seja na geração dos Que mais novos. tous ensemble, Que todos juntos nous vivions sans conflit. vivamos sem conflitos. Yeah. Quebramos barreiras. Briser les barrières. Quebram barreiras. Dans mon Congo, Mas por trás, il y a un petit couteau você tem uma dans facazinha ton cœur. no teu coração. Il y a la racine Tem d'amertume raiz de amargura dans ton cœur. no teu Il coração. y a un Você problème. tem um problema. Que Dieu te bénisse. Você está bem, seu irmão? Non, Não. ce n'est pas ça la solution. Não é esta a solução. Et ces embrassements ici, Se esse abraço, sans repentance sincère, sem arrependimento sincero, donc ça la conférence, mon sous. vamos organizar outra conferência. Donc bébé, ça sous ticket la bino. Vão estragar mais a vossa passagem. Vous embrassez de tête ou vous embrassez de cœur. Você abraça juntando de coração. Même les musulmans, c'est dans le cœur. Mesmo os muçulmanos que dão coração. Tu es dans mon cœur. Você está no meu Qui est dans coração. mon cœur. Você está no meu coração. S'il a un problème avec toi, il ne va pas retourner la main ici. Se ele tem problema contigo, não vai colocar a mão aqui, o muçulmano. Mais une église des hypocrites. Mas uma igreja de hipócritas. Oh, dans mon église, trop d'hypocrites. Ou na igreja Les muitos hipócritas. premiers hypocrites, Primeiro hipócrita, c'est nous. somos nós. Ces embrassements, ce sont les bijoux, ce sont les baises de Judas. Esses abraços são traições e beijo de Judas. Écoutez, frère Branham, Oi, seu irmão Branham. il y a quelque chose en lui, dans l'animal, Há alguma coisa qui no lui fait animal. savoir que tu lui donnes un faux semblant d'amour. Eles têm um instinto que lhe leva a saber esse amor é Si fingido. vous n'avez pas vraiment peur, Você não tem medo. je n'ai jamais vu quelque chose Nunca vi algo qui puisse vous nuire. que possa te Que ce danificar. soit un lion, Que seja um leão, quoi que ce soit. ou seja o que for. C'est-à-dire Quero que dizer, ce soit un lion, seja um que leão, ce soit le pasteur Ndanda, que seja o que ce pastor soit le Dan, pasteur Israël, seja o pastor que ce soit Israel, le pasteur Lushingama, le pastor que Lushingama, ce soit les bien-aimés ici, seja o bem-amado. rien ne peut te nuire. nada te pode danificar. Si vous lui donnez le vrai amour. Se você lhe der o verdadeiro amor, Que ce soit même un lion. Mais vous courez você corre et vous agissez comme il vous avait peur.
peur, Você age como se tivesse medo. ou quelque chose comme ça, Ou algo parecido. alors quand vous courez, vous serez tué. Então quando você corre, vai ser morto. Quand tu donnes l'amour au lion, Quando você dá amor ao tu leão, t'approches você se avec aproxima com l'amour. amor. Lion, Leão vite, il sent. sente. Lion, Leão. vite. Quand tu commences à fuir, Quando você começa a fugir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. algo não vai bem nesse homem. Neokokufa. Vai C'est morrer. là où la Bible dit, A Bíblia diz, c'est que l'homme craint, o que o homem teme c'est ce qui lui é o que lhe arrive. acontece. Ainsi, Assim, vous ne pouvez tout simplement pas faire semblant de l'amour você là-dessus. pode se fingir amando. Vous devez vraiment être sûr dans votre cœur Você tem que ter certeza no teu coração. que vous n'avez pas peur. Você não tem medo. Si tu as peur de moi, ne t'approche pas de moi. Você tem medo de mim, não se aproxime. Ne m'embrasse pas. Não me abrace. Mais quand tu as peur de moi, Quando você il tem va me medo de faire du mim, mal. Il va diviser mon vai te église. fazer mal, Il va vai me dividir a minha tuer. igreja, Mais sois ele loin vai de me moi, matar. mes frères. Mais quand tu approches de moi, donne-moi l'amour. Quando se aproxima de mim, dê meu amor. Moi aussi, je te donne l'amour. Eu também te dou amor. C'est profond. É profundo. Nyama ya zamba, O animal selvagem tu lui donnes l'amour, te dá il amor, ne te fera pas du não mal. vai te fazer mal. Mais comment nous qui ne sommes pas des nyama ya zamba, Como é que nós não somos animais selvagens? tout le monde ici a le Saint-Esprit. Todo mundo aqui tem Espírito Santo. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit, tout le Ou tem o monde. Espírito Santo, todo mundo aqui tem. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mas temos o Espírito Santo. Nous avons une âme. Temos uma Les alma. animaux n'ont pas l'âme. Os animais não têm Ils ont alma. l'instinct. Tem um instinto. Vous lui donnez l'amour, Você lhe dá amor, il ne te fait pas du mal. não te faz Mais mal. comment un prédicateur Como que pregador qui a le que tem o Saint-Esprit, Espírito Santo, qui est né de nouveau, que nasceu de novo, tu lui donnes l'amour, você lhe dá il va amor, te faire du mal. vai te fazer mal. Madame dit, je ne crois pas. Ela disse, eu não Cet creio. après-midi, Essa tarde, plutôt les hommes pitga, ou ao homem fiscal. peu importe comment on appelle cela, Pouco importa qual é o nome, je vous assure, certifico-vos, nous avons passé des moments glorieux. passamos momentos gloriosos. J'ai vu des vétérans Eu vi veteranos de la rue d'Assouza, na rua de Azusa, ils sont encore dans cette église-là, ainda estão naquela igreja. et les vétérans adorent. E os veteranos adoram. Sur la vieille rue d'Assouza, Se a rua de Azusa, j'ai vu ces hommes et ces femmes eu vi esses homens e mulheres, âgés assis là. velhos ou avançados em idade, sentados lá. Je voulais simplement les entourer de mes bras Eu só queria assim lhes abraçar et les éteindre. e assim lhes apertar. Vous savez, Sabem, ces gens semblent doux. essas pessoas parecem mansas. Je pense qu'un enfant, Eu penso que uma criança, ou plutôt une personne âgée, ou pois uma pessoa de idade, il semblait pour la deuxième fois être impuissante. ele aparece pela segunda vez ser bocadinho. Les vieux, ils apparaissent déjà impuissants. Esse velho que aparece já um pouco cansado, C'est ce que nous parlons chaque jour. é o que nós falamos todos os dias. Ils sont fatigués, Estão cansados, la vision a fatiguée. visão cansada. Bon, je ne peux pas parler beaucoup de Eu choses. não posso falar muita coisa. J'aime moi Branham Eu gosto do Branham. être avec une jeune personne Estar com jovem et essayer de lui mettre sur le droit chemin e tentar colocá-lo num bom caminho, en le secouant. sacudindo. S'il y a une génération qui fait beaucoup de bruit, Se há uma geração que faz muito barulho, c'est la génération des petits. é a geração de miudinhos. Mais les vétérans, Veteranos, bah, si portable, bah, mais la raka. eles têm muita paciência. Un jeune garçon, je dois le secouer Jovem, devo sacudi-lo et le remettre en chemin. e colocá-lo de novo no caminho. Ensuite, aller vers un homme âgé, E em seguida ir para um homem de idade, vers le Singama, Kamiluan, Kamalan, supportez-moi les hommes de Dieu. ver para ele Lusingama, camarada, suportem-me. Les hommes âgés, Os homens de idade, pour voir combien de fossés il a traversé, para ver quantos buracos ou valas que ele passou. comment il les a traversés,
como que ele atravessou esses vales. Alors, moi, Branham, je saurais comment les traverser. Daí eu, Branham, darei conta, quando tiver aí, como passar. Quand je y arriverai là-bas. Quando eu chegar lá. Amém. Nouvelle génération, nouvelle génération. Oh, nova geração, nova geração. Mais quelle est votre référence? Qual é a sua referência? Aaron, Aaron, Aaron. Arão, Arão, Arão. Mais qui était la référence d'Aaron? Quem foi a referência de Arão? Moïse. Moisés. Je peux dire une chose, ça peut vous achoper. Pode dizer alguma coisa, pode te Si escandalizar. vous voyez bien la vie des vétérans, Se você vê a vida dos ils ont presbíteros, gardé pire les témoignages, guardaram puro testemunho, ils ont gardé pire les messages. guardaram pura mensagem. Virgule. Vírgula. Regardez la génération qui vient. Olha a geração que vem. Nous faisons beaucoup de bruit, Nós fazemos muito barulho. mais si on peut prélever le pourcentage Se pode fazer um levantamento, des crimes que nous commettons, nous, crimes que nós cometemos c'est plus que les vétérans. é mais do que os mais velhos. Branham trouve les vétérans. Branham encontra os anciãos Dieu, au tchaki église na Luanda ndengeni. mais velhos. Au banda ki Como é que ndengeni. você começou a igreja? Uswa ki mikanda o ndengeni. Como é que você adquiriu a documentação? Message kota na bairo ndengeni. Como é que a mensagem chegou nesse bairro? Amém. Les Angolais marchaient ni. Comment est-ce que vous avez parvenu à connaître Sabango Bilamba? Os angolanos não se vestiam bem. Como é que você chegou a ganhar tantos angolanos? Regarde. Olha, Regarde. é assim. Regarde. É assim, Et é Branham assim. me dit, Branham quand dit, moi j'arrive là-bas, Quando eu chego lá, je saurai comment marcher aussi. eu saberei também como andar. Sim, senhor. Je descends. Eu Tu desço. veux, frère Branham, je ne parle pas. Vou ler o irmão Branham. Não estou a falar. Leio o irmão Branham. Il dit, Diz. mais Mas j'aime les jeunes eu gosto dos et jovens. j'aime les vieux. Também os mais velhos amos. Moi, Déo, Eu deu. je suis au milieu. Eu estou no meio. J'aime les vieux Eu gosto dos et velhos. j'aime les jeunes. E também gosto dos jovens. Je ne les disqualifie pas. Não Je ne desqualifico. vous disqualifie pas. Também não vos desqualifico. J'aime les deux. Eu gosto dos dois. Le pasteur Israël, l'organisateur, Sou Israel il a organizador. dit, moi, Israël, Disse eu Israel. je suis la génération du milieu. Eu sou a geração do meio. Il y a la génération des vieux Kamalandois. A geração do velho Lui camarada. est au milieu. Ele está ao meio. Il a dit, c'est à son fils qui est ici, Ele disse a um filho dele que está qui aqui, est né de son ministère. que veio do seu ministério. Il est au milieu. Ele está no meio. Si tu es au milieu, Você está ao meio. sois comme Branham. Seja como Branham. Aimez les vieux, Amo os velhos aimez les e jeunes, amo os jovens. conduisez-les à l'unité. Conduza-os à unidade. C'est alors que tu auras le succès. É daí que você terá sucesso. Et c'est vous êtes ici avec moi, je pense, supportez-moi. Suporte-me. Et Branham me dit, Branham me diz. et aussi, Também. j'aime ceux qui sont entre les deux âges. Eu gosto aqueles que estão nessa idade intermédia. J'aime les vieux, j'aime les petits, j'aime la génération qui est entre les deux âges. Eu venho, gosto dos velhos, gosto dos mais novos, eu gosto daquela geração intermédia, J'aime que tout está le de um monde. lado para outro. J'aime tout le monde. Je peux dire de tout mon fond du cœur. Eu posso dizer, do fundo do meu coração, Écoutez, ouça, si j'avais ce soir se eu tivesse essa tarde, et que j'avais un ennemi, e eu tivesse um inimigo, il se peut que j'en ai, peut-être j'en ai. parece que eu tenha, J'en ai peut-être. talvez eu tenha, Mais si c'est le cas, mas se for o caso, je ne sais tout simplement pas não sei simplesmente de qui il s'agit. de quem se trate. Si je le savais, Se eu soubesse, je ne me mettrais certainement pas à prêcher eu não ficaria a pregar jusqu'à ce que je sois allé d'abord antes que eu tenha primeiro ido arranger cela arranjar isso. pour voir Para ver si je pourrais redresser la chose. se eu podia endireitar a coisa. Écoutez-moi. Ouça-me. Branham dit, j'aime tout le monde.
Mais si ici, Abraão disse, eu amo todo mundo, mas se il y a aqui un ennemi, há inimigo, peut-être il peut être là. talvez pode Je estar pense qu'il aí. peut être là. Penso que ele Mais pode je ne estar, sais pas c'est mas não qui. sei. Mais Sei si quem. je le savais, Mas se eu soubesse, Branham ne sait pas. Branham não Et sabe. Branham n'avait pas d'ennemi. Abraão não tem inimigos. Le fou vient pour lui faire du mal. O louco vem para fazer o Il mal. était cruel. Eu quero estar para lhe Il matar. lui montre l'amour. Ele manifesta o amor Comme à un lion, a leão. il lui a pas fait du mal. Não lhe fez o mal. Si je connais l'ennemi ici, E eu conheci esse inimigo aqui. Branham me dit, Abraão me diz, je ne peux pas prêcher não posso pregar jusqu'à ce que até que ce soit. Allez d'abord arranger cela. eu vá arranjar isso. Mais ici, Mas aqui, supportez-moi, suportem. il y a des ceux qui nous ont prêché Há pessoas que nos pregaram qui ont les ennemis. que têm inimigos. Il y aura des ceux qui vont nous prêcher Há aqueles que vão nos pregar qui ont des ennemis. que têm inimigos. Mais Branham dit avant de prêcher, Para nos antes de pregar, si j'ai un ennemi, se tem inimigo, je dois d'abord le trouver. vá ainda ter J'arrange com la ele. chose. Vou arranjar a Je coisa. me répands. Eu me arrependo. Oyambanate. Não lhe abraço. Répentez-vous, Arrependam-se, frère. irmão. Arrangez la chose. Arranja a coisa. Après, venez ici. Depois vem aqui. Ne laissez pas les Não rétrogrades deixa retrógrado. venir nous prêcher la parole. Nos pregar a Il palavra. a des ennemis. Tem inimigos. Il ne peut pas mettre les bras comme Não ça. pode colocar braço Comment il assim. va nous prêcher? Como vai nos pregar? Il arrange la chose Arranja a coisa avant de prêcher. antes de pregar. Qu'il arrange. Arranje. Qu'il s'humilie. Que ele se humilhe. Et Branham me dit, Branham me diz, mais mas il n'est pas dit. não é dito. Si vous avez quelque chose contre votre frère, Se tem tal coisa contra teu et irmão, si le frère a quelque chose contre se vous, o irmão tem alguma coisa contra ti, voyez-vous, vai ter ver. vous Você allez vers lui. vai ter com ele. Voyez-vous, Vão ver. c'est de cette É manière. desta maneira. Vivons en paix. Vivamos em paz. C'est pourquoi je dis à l'église, Por isso eu disse, contrôlez ceux qui prêchent. controla aqueles que pregam. Si c'est un rétrograde, Senhor retrógrado, qu'il ne vienne pas nous envoûter. que não venha aqui nos Qu'il encantar. fasse comme Branham. Que faça como Ça Branham. sera la résolution de la conférence. Porque para ter a resolução da conferência. Ou encore, Ou ainda, il peut promettre, que prometa, je le ferai. eu vou fazer. Il peut promettre, Ele pode prometer. je le ferai. Eu Mais farei. Branham dit, Ponateya, Branham dit, para je pregar. dois d'abord Eu devo primeiro aller régler ça. e regular isso. La rédemption dans sa totalité par la fin. Redenção na sua totalidade para terminar. La rédemption dans sa totalité dans la joie. A redenção na sua totalidade, na alegria. Prêchant 54, Pregar 654. paragraphe 16 et 17. Parágrafo 16, 16 Maintenant. 17. Combien d'églises du plein évangile y a-t-il dans la ville? Bem, quantas igrejas cheias do Deux evangelho ou trois que estão na petites missions cidade? quelque part. Duas ou trois. três estão aqui. Des petites églises. Pequenas igrejas. Paragraphe 16 et 17. La 16 et 17. rédemption dans sa totalité dans la A joie. redenção na sua totalidade e no regozijo. Juste des petites églises, hein? Justamente uma pequena Ici igreja. et là. Aqui e ali. Mais elles sont en guerre l'une contre Mas estão em l'autre. desavença um para com o outro. Dans une ville, des petites Numa églises, cidade de igrejinhas ali. mais ils sont en guerre les unes contre les autres. Mas estão em conflito um para com o outro. À Luanda, à Dundu, partout. Luanda, no Dundo, 17. 17. Lorsque vous venez ici, Quando você vem aqui, à Luanda, em Luanda, à Dundu, Dundu, à Saorim, Saorim. quand vous venez ici, Quando você vem aqui, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. tem que se apoiar na força do teu próprio ministério. C'est vrai.